a palavra do Senhor. Vamos ler então Provérbios 18, o primeiro e o segundo verso. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Amém. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, de graça, nós estamos hoje aqui para estudar, Senhor, Sua Palavra. E nós pedimos perdão dos nossos pecados e suplicamos nesse momento, Senhor, nosso Deus, que nos conceda, ó Deus Todo-Poderoso, conceda, Senhor, a bênção para que nós possamos meditar nas Suas verdades, Senhor, e realmente sermos ensinados pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos guarde, nos fortaleça, nos anime, nos edifique, Senhor. Abençoe esta aula e abençoe também todo esse curso, para que os nossos irmãos possam ser fortalecidos na verdade, aprenderem, se firmarem na verdade e Te amarem, Te servirem cada vez mais, Senhor. Nós pedimos assim, ó Pai, seja conosco, e louvado e glorificado seja o Seu nome tão santo, Pai. Nós oramos assim, Jesus, nós agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu comecei com esse versículo porque ele é um verso bem geral. Nós vamos tratar, pretendo, irmãos, não sei se vai dar, mas vamos lá, tratar hoje sobre o dia do Senhor, sobre os juramentos lícitos e os votos, e sobre o magistrado civil. Nós temos 3 doutrinas para tratar, né? E sobre o dia do Senhor, completando o capítulo que é sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Na versão que vocês têm, está na página 74, esse capítulo. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma leitura do que nós já estudamos, e nós vamos estudar os parágrafos que falam do dia do Senhor, começar com os parágrafos que falam do dia do Senhor. Então, na página 74 da Confissão, capítulo 22, sobre o culto religioso e o dia do Senhor, diz assim: a luz da natureza mostra que existe um Deus que tem senhorio e soberania sobre tudo, que Ele é justo, bom e faz bem a todos, e portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Mas o modo aceitável de adorar a Deus verdadeiro é instituído por Ele mesmo, e tão limitado por sua própria vontade revelada, de forma que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representações visíveis ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Então nós vimos aqui que Deus se revela claramente na natureza, né? E Ele, vamos dizer aqui, como o único Deus, que deve ser louvado, amado, invocado, crido com todo o coração. Mas existe um modo correto de aceitá-lo, aliás, de adorá-lo, e é prescrito nas Sagradas Escrituras. Isso aqui é um ponto muito importante, meus irmãos. O culto, ele não deve ser de acordo com a nossa vontade, nem de acordo, muito menos, né, com a vontade de Satanás. Mas ele é prescrito nas Sagradas Escrituras. Eu não posso fazer o que eu quero no culto, mas eu tenho que fazer aquilo que está de acordo com as Sagradas Escrituras. Segundo parágrafo, o culto religioso deve ser dado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e somente a Ele, e não a anjos, santos ou qualquer outra criatura. E desde a queda, não sem o mediador, nem a mediação de qualquer outro, senão de Cristo, né? Então, eu falei para vocês que o culto ele tem 3 elementos: o objeto do culto, a quem eu cultuo, a atitude interna com que eu cultuo
e a forma, que é a forma externa, então, né? Aquilo que fica, que eu expresso com as minhas palavras, com o meu gesto, o que for. E nós vimos aqui, então, a quem nós devemos adorar? Apenas a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. De que maneira? Como ele prescreve nas Escrituras. Com o primeiro parágrafo disse, né? Amado, louvado, ele deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Então, só a Deus devemos adorar e devemos cultuar. Aqui na igreja, quando estamos reunidos, mas na verdade na nossa vida, nós devemos adorar somente a Ele. Terceiro parágrafo diz assim: a oração com ações de graça, sendo uma parte natural da adoração, é por Deus exigida de todos os homens, mas para que possa ser aceita, deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo, segundo a sua vontade, com entendimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor, perseverança, e quando na companhia de outros, em uma língua conhecida. Um detalhe aqui importantíssimo que eu acabei não falando do parágrafo anterior, é que é pela mediação, a adoração só é pela mediação de Cristo. Sem a mediação de Cristo nós não podemos adorar, porque Cristo veio para nos salvar do pecado. E o pecado nos separa de Deus. Então, somente através de Cristo e não por outra mediação também. Então, adorar só a Deus e adorar somente por Cristo. Tem dois lemas da Reforma, que eu não sei se vocês vão lembrar agora, né, que diz respeito a isso. Somente a Deus, só lhe deu glória, que é somente a Deus a glória, e solos Cristo, que é somente por meio de Cristo. Então, esses dois lemas, eles tratam exatamente desses aspectos aqui. E a oração, então, ela é uma parte natural do culto. Então, Deus, ele quer que nós adoremos a Ele, Ele prescreve. Então, uma parte assim que é praticamente óbvia, né, de um culto verdadeiro é oração. Então, o culto tem que ter oração. Ela deve ser feita por meio do mediador, que é Jesus, com entendimento, reverência, humildade e fervor. Essas são as características dela. Então, o culto tem que ter oração, né? O quarto parágrafo diz assim: a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todo tipo de homens vivos ou que ainda viverão, mas não pelos mortos, nem por aqueles que possam ter, e nem por aqueles de quem possa ser conhecido que pecaram o pecado para a morte. Então, nós devemos orar por coisas lícitas. E o que são as coisas lícitas? É aquelas que têm base na palavra de Deus. Por exemplo, eu não posso orar por uma coisa pecaminosa, né? Se eu não devo nem pecar, eu não devo orar em prol de algum pecado. Então, eu só devo orar em prol daquilo que é realmente santo, bom, lícito. E veja, os motivos, né? O conteúdo da minha oração é lícito. Os motivos e o conteúdo devem ser lícitos. Mas agora, por quem eu devo orar? Os vivos e os que ainda viverão. Quer dizer, eu devo orar pelos que estão vivos e devo orar por aqueles que ainda vão nascer. Posso orar pelos filhos que o Senhor der aos irmãos, por exemplo. Aqui eu tenho jovens aqui, né? Então, vocês no futuro poderão gerar filhos, e isso que significa? Eu já posso orar, vocês já devem orar, se vocês têm esse desejo, né, de casar, constituir família, e assim por diante, já devem orar pelos seus filhos. Então, os que vão nascer ainda, mas não devo orar pelos que já morreram, e nem devo orar por aqueles que é conhecido que pecaram, chamado pecado para a morte. Os que já morreram, devo orar por quê? Porque não adianta, né, irmãos? Nós não cremos em purgatório. Nós não cremos ainda numa fase que não está nem no céu nem no inferno. Nós cremos o quê? A pessoa morreu, já está definida a alma dela, então não adianta orar. Se ela está no inferno, não vai sair de lá. Só para o dia do juízo. Se ela está no céu, não precisa, né, das nossas orações. Então, não devemos orar pelos que morreram. E agora, também não orar pelos que pecaram para a morte, que é uma expressão que está lá em 1 João 5,16. Uma expressão assim, um pouco difícil de nós entendermos, mas provavelmente ali pelo contexto se refere àquelas pessoas que apostataram, né, que abandonaram o mesmo evangelho, foram disciplinados pela igreja, não aceitaram disciplina
e foram excomungadas pela igreja de uma maneira bíblica, porque João diz, inclusive, né, eles não permaneceram conosco porque não eram dos nossos, né, está lá na sua carta. Então, provavelmente esse texto se refere a esse tipo de pecado, a apostasia, tanto que Hebreus diz que para essas pessoas não tem mais jeito, né? Então, também não devemos orar por esse tipo de pessoa em que se é conhecido em que cometeu o pecado para a morte. Quinto parágrafo, a leitura das Escrituras. Irmãos, se vocês quiserem perguntar, fique à vontade, tá? Qualquer momento. A leitura das Escrituras, a pregação, o ouvir a palavra de Deus, o ensino, advertências mútuas, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando com graça em nossos corações ao Senhor, bem como a administração do batismo e da ceia do Senhor, são todas partes do culto religioso a Deus, que devem ser realizadas em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência, temor piedoso. Além disso, a solene humilhação com jejuns e ações de graça em ocasiões especiais devem ser usadas de um modo santo e religioso. Então, ler a Bíblia, pregar a Bíblia, ouvir a palavra de Deus com reverência, advertência mútua, cantar a Bíblia, salmos, hinos. Então, o culto é isso que nós devemos fazer. Nós devemos pregar a palavra, ler a palavra, orar a palavra, cantar a palavra de Deus. Essas são as partes realmente do culto. E os sacramentos, ou as ordenanças, que é o batismo e a ceia, que são práticas regulares do culto. Agora, extraordinariamente, quando uma necessidade nos pede, por exemplo, tivemos agora a pandemia e cristãos chamaram para o jejum, por exemplo, isso é uma coisa importante e útil em momentos de calamidade, de necessidade, orações com jejum, né? Irmãos, o que é que nós observamos aqui? Vamos ler o 6º parágrafo, aí eu encerro essa parte, eu faço uma síntese dessa parte para nós entrarmos no dia do Senhor propriamente. O 6º parágrafo diz assim: nem a oração, nem qualquer outra parte do culto religioso é agora sob o Evangelho restrita ou feita mais aceitável devido a qualquer local em que é realizada ou para o qual é dirigida. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias particulares, diariamente, em secreto, cada um por si, e também muito solenemente em assembleias públicas que não devem ser descuidadas, deliberadamente negligenciadas ou abandonadas, quando Deus, pela sua palavra e providência, nos convoca a participar delas. Então, meus irmãos, aqui a oração, ela é então uma parte do culto, e ela não precisa nem de um lugar, como era no Antigo Testamento, que tinha o templo, nem de nós nos voltarmos para um lugar. Por exemplo, vamos nos voltar para Jerusalém. Onde é que está Jerusalém? Aí nós vamos todo mundo nos voltarmos para Jerusalém. Não precisa disso, né? Porque agora a oração é em espírito e em verdade no tempo do Novo Testamento. Uma coisa que eu quero também destacar e quero falar também da necessidade, meus irmãos, que a oração deve ser feita. O culto, a adoração a Deus em espírito e em verdade, em famílias particulares, diariamente, ou seja, eu sei que nem todos vocês têm todos os familiares cristãos, mas se tiver todos os familiares cristãos, ou se tiver pelo menos alguns cristãos, ou até pessoas não cristãs, mas que aceitem participar ali daquele momento, chame as pessoas para orar, comecem a orar com a sua família diariamente, né? Se reúnam como família para orar diariamente, escolha um momento, depois se os irmãos quiserem que nós, digamos assim, pastor, com assim, uma forma, uma maneira de fazermos isso, nós podemos ir conversando com os irmãos, mas eu só quero incentivar isso, né? Para que orem em famílias e também, irmãos, para que orem em secreto, nunca deixem um dia sem orar. A palavra de Deus diz, né? Orai sem cessar, né? Então nós temos que realmente orar continuamente, e oração em secreto é aquele momento que você deixa tudo e vai se dedicar à leitura bíblica e à oração. O tempo não é tão importante, né? Então não tem assim uma regra, olha, tem que ser tanto tempo. O importante é que seja feito, e o tempo vai aí de acordo com a prática. Aí a pessoa vai sentindo até a necessidade de orar mais, né? Mas é importante que se faça, irmãos, esse momento particular. Nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar Deus todos os dias. Seu quarto, ou algum lugar secreto. Então faça isso, porque é muito importante. E
Outro momento de culto é solenemente em assembleias públicas, que é o culto na igreja, especialmente o dia do Senhor, mas também outros dias que a igreja reunir, né? Que no nosso caso, por exemplo, nós temos o domingo e as terças-feiras. Então, especialmente o dia do Senhor, que nós vamos estudar hoje, procurar não quebrar o dia do Senhor, mas também se puderem vir nas terças-feiras de oração, muito bom, muito importante, irmãos, que participem também. Mas essas assembleias é muito interessante, como a confissão coloca aqui, eu queria chamar a atenção dos irmãos, e também muito solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, deliberadamente negligenciadas ou abandonadas, quando Deus, pela sua palavra e providência, nos convoca a participar delas. Então, eu não devo descuidar, eu não devo deliberadamente negligenciar. Ou seja, o que é deliberadamente negligenciar? É quando eu negligencio de forma mesmo assim, não é que fui impedido, não é que aconteceu alguma coisa realmente que me impediu, mas eu decidi não participar, eu decidi não vir para o culto. E nós não devemos fazer isso, deliberadamente negligenciados ou abandonados, quando Deus, pela sua palavra e providência, nos convoca a participar delas. A palavra diz que eu devo cultuar, né? Guardar o dia do Senhor, cultuar o Senhor. Então, a palavra de Deus diz, vá cultuar. E a providência é quando Deus me dá a oportunidade. Por exemplo, nós temos essa oportunidade. Nós temos uma igreja, aqui todos vocês moram próximo, então nós temos, dentro da providência, nós temos uma igreja próxima a nós, então nós não devemos descuidar do culto e negligenciá-los deliberadamente. Então, meus irmãos, resumindo aqui essa parte, eu estou fazendo questão de relembrar essa parte, porque ela tem a ver com o dia do Senhor. O que nós devemos cultuar com todo o coração, nós devemos adorar a Deus na nossa casa, com a nossa família, nosso momento secreto com Deus, e devemos, irmãos, guardar o dia do Senhor, participar dos cultos na igreja, e adorando a Ele, fazendo de coração a Ele. Agora, quais são as partes, quais são os elementos desse culto prescritos nas Sagradas Escrituras que nós devemos, então, praticar no culto público, né? O que a Bíblia diz? Nós temos que cantar salmos e hinos, nós temos que ler a palavra, pregar a palavra de Deus, nós temos que orar, nós temos que ministrar as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Então, vocês percebem que essas são as partes do culto prescritas. Isso não está sem uma definição no Novo Testamento. É claro no Novo Testamento. Então são as partes prescritas nas Escrituras, no Novo Testamento, e é isso que nós temos que fazer. Então eu queria explicar bem para os irmãos que o culto, por isso que nós procuramos fazer o que nós fazemos aqui na igreja. Por quê? Porque nós cremos que essas são as partes do culto. Vocês observam como é que nós fazemos? Então, nós procuramos cantar hinos bíblicos, nós lemos a palavra de Deus sequencialmente, Antigo e Novo Testamento, nós pregamos expositivamente, pegamos um livro da Bíblia e vamos expor, ou uma doutrina bíblica. Então, nós oramos, temos um momento de oração, vários momentos de oração durante o culto, e essas orações, por exemplo, uma parte que nós temos feito já há não tanto tempo, mas começamos a fazer, e eu creio que tem sido proveitoso, é ler a Bíblia e orar, de acordo com a leitura. Pregação, aí vamos orar respondendo a Deus. A oração é uma resposta a Deus, uma oração pelas necessidades. Tudo isso nós temos que fazer no culto. Extraordinária, e a ceia, né? Que é regularmente, e o batismo, que é quando temos irmãos para serem recebidos na igreja. Agora, extraordinariamente, jejuns com oração, culto com jejum, com oração, que nós podemos também, até mesmo, queria até sugerir para vocês que nós fizéssemos, né? Até com alguma regularidade, porque eu acho que nós precisamos orar muito, jejuar muito do jeito que está esse nosso país, né? Buscar ao Senhor, buscar a graça, a misericórdia do Senhor. Irmãos, agora, o que não tem no culto? Não tem dança no culto, não tem teatro, não tem... vamos inventar aqui alguma coisa. Não podemos inventar, né? A igreja romana, na época da Reforma, colocava as imagens. Os reformadores tiraram as imagens. Por quê? Porque isso não está prescrito nas Escrituras.
O ambiente do culto tem que ser muito simples, irmãos. Tem que ser assim, tem que ser bonito, mas discreto. Né? Porque o templo ele era muito bonito, porque era um momento ali na igreja da Antiga Aliança. Mas no Novo Testamento, o local não importa. Então, o local não podemos começar a colocar muita coisa, enfeites e muitas coisas no ambiente de culto, como até mesmo ali buscando atrair o olhar das pessoas. O ambiente de culto tem que ser simples, né? Bonito, mas simples. E o culto em si tem que ser simples. Então, eu queria explicar para os irmãos, por isso que nós temos procurado fazer como fazemos. Né? Nós não somos perfeitos, não tem igreja perfeita, nós estamos também em processo de reforma. Os irmãos mais antigos lembram que nós fazíamos, né? Fernando que o diga, né? O Fernando começou pequenininho, ele sabe que nós fazemos coisas que hoje não fazemos mais. Então, por quê? Porque nós vamos entrando no processo de reforma. Então, vamos, meus irmãos, hoje entrar no assunto do dia do Senhor. E sobre o dia do Senhor, eu quero primeiro falar assim para vocês. O que eu vou falar agora é alguma coisa que nós podemos dizer assim, é a graça de Deus que vai nos... Como tudo. É a graça de Deus que vai nos ajudar, que vai, na verdade, operar isso para que nós possamos começar a guardar o dia do Senhor. Né? Então, por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque existe uma questão cultural nos nossos dias contra o dia do Senhor. Por exemplo, eu lembro do tempo que havia o tempo em que o domingo, né, ele era assim, um dia mais mesmo tranquilo. Mas hoje não é mais assim. As pessoas elas trabalham no domingo, tudo se faz no domingo. Né? Então, na nossa cultura, nas últimas décadas, o dia do Senhor tem sido fortemente atacado. E o que nós vamos falar agora vai ser uma luta, uma batalha para cada um de vocês. Não tenham dúvida disso. Tá? Então, não é fácil guardar o dia do Senhor. Mas não é fácil obedecer a Deus em qualquer coisa. Porque a partir do momento que você decide obedecer a Deus, você vai contrariar o mundo, a cultura e o seu próprio pecado. Só que é muito, irmãos, vantajoso. Por quê? Porque o dia do Senhor, a Bíblia diz que o dia do Senhor, ele deve ser um deleite. E não deve ser um sacrifício. Ele deve ser um deleite. Em que sentido? Bom, se eu amo ao Senhor, deve ser um deleite para mim me aproximar dele. Deus é assim, irmãos. Quanto mais você conhece dele, mais você quer conhecer. Mais você quer se aproximar dele e viver para ele. Mais você se alegra nele. Agora, quanto menos você conhece, menos também você vai se interessando pelas coisas dele. E vai, então, realmente se esfriando. Então, o dia do Senhor é assim, nós temos 7 dias na semana. E uma coisa que eu não falei há pouquinho, mas agora eu quero acrescentar. Né? Vamos que todo mundo... Irmãos, não vão... eu ia dizer, não vão dormir, né? Não vou dizer mais. Então, deixa eu passar um tempinho para ele. Já começou. Então, a nossa vida deve ser um culto. Tudo que você fizer... pastor, quando é que eu cultuo? Eu cultuo só na igreja. Né? E aí, na minha vida, é dizer assim, aquela perguntinha, né, que as pessoas fazem. O que você faz na sua vida secular? Você está na igreja, aí chega um irmãozinho e pergunta assim, irmão, o que você faz na sua vida secular? A impressão é assim, você tem uma vida lá fora, que é diferente da vida do culto público, mas não é. O culto público, ele é uma parte da sua vida total, do todo da sua vida. De maneira que aqui você está adorando a Deus, e lá fora você vai continuar adorando a Deus no que você fizer. Só qual é a diferença? É que lá você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter o seu lazer, tudo isso é lícito
e é muito bom. Mas você vai fazer tudo para a glória de Deus. Então, é isso que significa cultuar a Deus. Então, tudo você vai fazer para a honra e para a glória de Deus. A diferença do culto público, o culto público vai ser o ápice dessa adoração, e a diferença dele vai ser o quê? Que você vai deixar todas essas outras práticas que são lícitas, mas que elas não estão, vamos dizer assim, ligadas diretamente a algumas práticas em que eu vou buscar de forma mais direta ao Senhor, né? Então, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar nas Escrituras, eu vou deixar tudo agora para realmente tirar um tempo em que eu vou meditar em Deus com mais tranquilidade, que eu não consigo fazer quando eu estou fazendo essas outras coisas, porque a minha mente, ela está muito ocupada, por exemplo, com o meu trabalho. E aí eu eu faço aquilo, eu devo viver ali com temor a Deus, fazer aquilo para Deus, mas eu estou pensando muito ali no meu estudo, no meu trabalho. O dia do Senhor e aquele momento que eu devo tirar para a oração secreta, são momentos que eu vou parar e eu vou mais diretamente meditar nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Então, para isso que servem esses momentos. Diariamente eu devo tirar um momento assim, e na semana eu devo tirar um dia para fazer isso. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, todos os dias é o dia do Senhor. Há pessoas que são contra essa doutrina de guardar um dia para Deus, né? Elas dizem assim, todos os dias são dia do Senhor. Sim, todos os dias são dia do Senhor, isso é verdade. Todos os dias eu devo cultuar, todos os dias eu devo adorar a Deus. Mas eu não devo tirar, dentro desse dia, eu não devo tirar um momento para orar, para ler a Bíblia? Qual é o cristão que vai ser contra isso? Qual é o cristão que vai ser contra você tirar um momento para você ler a sua Bíblia e orar? Se for contra, nem cristão é. Então, qualquer cristão sabe que eu preciso, ele pode até não estar fazendo isso, mas ele sabe que é o correto, que é essencial que ele ore e leia a sua Bíblia todos os dias. Pois bem, a mesma coisa com relação à semana. Eu tenho 7 dias. 6 dias eu me dedico a várias e várias atividades. Deus prescreve, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, que eu tire um dia em que eu deixe essas atividades, que são boas, que são lícitas, que também é culto, que eu devo fazer para Ele, mas eu deixo essas atividades para meditar com mais tempo e tranquilidade na palavra dEle e comungar com meus irmãos. Este é o chamado dia do Senhor. Os outros dias são também para o Senhor, mas esse dia eu vou tirar para Ele. Então, é isso que nós vamos falar aqui, irmãos. E eu digo para vocês que vai ser uma luta pelo seguinte: vai ser uma luta porque todo lugar que você olhar é contrário. Você vai ser convidado, você vai ser incentivado. Até as provas que vocês jovens fazem, eles marcam exatamente quando? No domingo, né? Então, toda a cultura que nós vivemos hoje é uma cultura que, para onde você olha, as pessoas não guardam mais o domingo, não pensam mais, não querem mais saber. Virou um dia de lazer, talvez, mas ninguém pensa mais em parar de trabalhar, o comércio não fecha mais, né? As pessoas dizem, eu acho interessante, você contrata alguém para fazer algum serviço, diz assim, posso vir no domingo? Quer dizer que as pessoas não têm mais aquela consciência de que domingo é dia de ir para a igreja, né? Domingo é o dia de você realmente tirar aquele tempo para a sua fé. Então, vai ser uma luta com relação à cultura, meus irmãos, mas vai ser uma luta também, e é provável, com relação ao seu costume e a sua, vamos dizer assim, aquilo que você tem internalizado, aquilo que você tem colocado dentro de você como alguma coisa que para você é normal e para você, tanto no seu raciocínio, no seu pensamento, como no seu coração, nos seus desejos, você acha que, devido à cultura, porque é assim que nós vemos todo mundo fazer, que é normal nós não guardarmos esse dia e nós tratarmos esse dia como uma espécie de opção, né? Então, eu posso guardar ou não guardar. Eu posso vir para a igreja ou não.
Então eu quero dizer para os irmãos que com todo amor, com todo carinho, eu quero ensinar isso para vocês. Quero ajudar vocês nisso, né? Mas eu gostaria muito que você, com oração, com meditação, refletisse tudo que nós vamos falar aqui e começasse a pensar diante de Deus e aplicar isso na sua vida. E eu quero garantir para vocês, irmãos, se nós começarmos a guardar esse dia com fidelidade, nós vamos lucrar muito. E quando eu digo lucrar, é lucrar principalmente espiritualmente, é claro, mas também você lembra que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós vamos ser tentados a não guardar o dia do Senhor para trabalhar ou para fazer outras coisas. Mas é um engano, porque quando nós não guardamos esse dia, as outras coisas, irmãos, as outras atividades, elas não vão estar, vou colocar assim da seguinte forma, influenciadas por esse momento em que eu guardei, em que eu meditei, em que eu busquei o Senhor. Eu quero dizer para vocês que vocês vão trabalhar muito melhor, que vocês vão estudar muito melhor, que vocês vão fazer tudo muito melhor, na medida que vocês crescerem na disciplina do dia do Senhor, né? A nossa vida, ela precisa de disciplina, ela precisa de equilíbrio, ela precisa de organização. E é sobre isso, sobre a organização do nosso tempo, que tem a ver com o dia do Senhor, né? Mas vamos lá. Eu vou ler com vocês agora os 2 parágrafos que nós temos aqui, e esses 2 parágrafos, eles vão nos direcionar exatamente a vários aspectos aqui, que eu vou tratar, claro, muito rapidamente, mas que eu vou deixar já para os irmãos pensar. Vamos lá então. 7º parágrafo diz assim: pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza que, em geral, uma proporção do tempo seja destinada ao culto a Deus. Dessa forma, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, válido a todos os homens, em todas as eras, Deus particularmente nomeou um dia em 7 para um descanso, para ser santificado, que desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana, e a partir da ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, o que é chamado de dia do Senhor, e deve continuar até o fim do mundo como um sabate cristão, sendo abolida a observância do último dia da semana. Então nós temos aqui alguns pontos aqui que eu vou tratar brevemente. Primeiro, é uma lei da natureza, é uma coisa absolutamente natural que uma proporção do tempo nós devemos tirar para o culto a Deus. É aquilo que eu falei, quem pode ser contra isso, né? Quem pode ficar contra aquele entendimento que é óbvio até, de que, olha, se eu sou um cristão, eu devo tirar um tempo para orar, para cultuar, para ler a Bíblia, para meditar e para cultuar com meus irmãos. Isso aí é óbvio. Ora, se isso é verdade, uma proporção de tempo deve ser destinada ao culto a Deus. Mas nós não temos só essa questão que é, digamos, da luz natural, mas temos um preceito da palavra de Deus, um preceito, como ele coloca aqui, positivo, moral e perpétuo, válido a todos os homens, de todas as eras, que Deus nomeou um dia em 7 para o descanso, para ser santificado. Vamos ver então esse preceito? É o 4º mandamento, Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. 8 e 9. 8, 9 e 10. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás lembra do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Isso aqui está nos 10 mandamentos, que é a chamada lei moral de Deus, o 4º mandamento. Portanto, nós cremos, irmãos, que este é um mandamento perpétuo, que não é alguma coisa assim, Deus disse isso, mas isso passou. Não, isso é um mandamento perpétuo. Um dia em 7, ele deve ser tirado para Deus. No Antigo Testamento, isso ligado, como diz aqui a confissão, ligado à questão da criação, que Deus criou o mundo em 6 dias, né? E no 7º dia ele descansou. Então, como um símbolo ali, para lembrar os homens de que Deus é o Criador, de que Deus é o Senhor deles, esse dia, no Antigo Testamento, era o último dia da semana, que nós conhecemos como o quê? Sábado. Essa palavra sabat quer dizer descanso. Então, era um dia de descanso, era um dia que as pessoas deviam parar para adorar e cultuar a Deus. A confissão diz assim: a partir da ressurreição de Jesus Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, que é o chamado dia do Senhor. Então, o mandamento continua. Houve uma mudança para o primeiro dia, porque o Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. É a nova criação. Então, no Antigo Testamento, se lembrava da primeira criação. No Novo Testamento, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita como o novo homem do novo tempo, da nova criação restaurada, redimida, que a primeira criação caiu com Adão, foi afetada por Adão. Então agora nós temos a nova criação, e nessa nova criação nós celebramos a nova criação no dia que Jesus Cristo ressuscitou, que foi no primeiro dia da semana, que hoje nós conhecemos como o domingo, e que as Escrituras chamam de o dia do Senhor. Vamos ler os textos aqui, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, ali Paulo orienta para que as pessoas façam aquela coleta. Que dia? No primeiro dia da semana, que era o dia do culto, meus irmãos, que a igreja primitiva começou a guardar esse dia em comemoração à ressurreição de Jesus, que ressuscitou no primeiro dia da semana. Vamos ver aqui, Atos capítulo 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Quando é que eles se reuniram para partir o pão? E Paulo ali, ele se estendeu até a meia-noite, né? Até um jovem dormiu, caiu, morreu, aí Paulo lá ressuscitou. Vocês lembram desse episódio, né? Quando foi esse momento? No primeiro dia da semana, a igreja se reunia no primeiro dia da semana para partir o pão, para a ceia do Senhor, que eles ali então, em comemoração à ressurreição de Jesus. Tem um texto aqui de Apocalipse que eu vou ler com vocês, mas eu vou ler também, irmãos, Evangelho de João capítulo 20. Vamos ver em que dia o Senhor Jesus, ele se manifestou aos discípulos após a sua ressurreição. Vamos ver aqui. Capítulo 20. Vamos acompanhar a leitura. Eu vou fazer uma leitura rápida e eu queria que os irmãos notassem em que dia Jesus foi se revelando aos discípulos. Tá bom? Diz assim:
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente. Então nós temos aqui a ressurreição de Jesus. Quando foi que Jesus ressuscitou? No primeiro dia da semana, né? Vamos continuar lendo agora, meus irmãos, o versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-se-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoados os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes são retidos. E Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quando foi que Jesus se revelou a eles? No primeiro dia da semana. Tomé não estava lá. Todo mundo conhece a história que Tomé duvidou. Aí versículo 25 diz: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não o puser na minha mão, no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aí, quantos dias se passou para Jesus se apresentar para Tomé, agora para os discípulos de Tomé estava presente? Vamos ler no versículo 26. 8 dias depois, ou seja, de novo, no próximo primeiro dia da semana, Jesus se mostrou de novo, estava outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Então, meus irmãos, as Escrituras nos dão toda a clareza de que Jesus foi se apresentando ali. Jesus ficou 40 dias se apresentando aos discípulos. E aqui, pelo menos, é dito claramente, e é possível até que ele foi se revelando exatamente a cada domingo, ele foi se revelando, ele foi se apresentando aos discípulos durante aqueles 40 dias. Mas aqui, pelo menos, nós podemos afirmar com certeza. Ele se apresentou no primeiro dia e depois, 8 dias depois, no próximo dia do Senhor, ele se apresentou de novo. Então, nós vimos aqui como esse dia foi sendo marcado nas Escrituras, e Paulo lá diz para que se reunissem e fizessem a coleta nesse dia também. Então, esse dia foi sendo marcado já desde o início como um dia importante de culto, de adoração da igreja primitiva. Agora sim, meus irmãos, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Vamos ler aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Diz a palavra: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Que dia era esse? Veja que João, que escreveu esse livro, ele diz: olha, eu tive essa visão no dia do Senhor. Que dia era esse, irmãos? Por tudo que nós lemos, esse dia na igreja primitiva era tão já conhecido que todos sabiam que era o primeiro dia da semana. E João só falou assim: o dia do Senhor. O que eu quero dizer para os irmãos, portanto, é que esse dia, desde o início na igreja primitiva, ele começou a ser guardado como um dia para celebrar a ressurreição de Jesus, a morte, o sepultamento e a ressurreição de nosso Senhor. Então, meus irmãos, o que nós estabelecemos aqui nesse primeiro parágrafo, vocês podem até colocar um resumo, né? Deus estabeleceu, esse é o resumo, um dia em 7 para o culto, que na nova aliança é o primeiro dia da semana, né? Dia do Senhor. Ok? Vamos ver agora o 8º parágrafo. No 8º parágrafo nós temos assim: o sabate é assim santificado ao Senhor,
quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e ordenado os seus assuntos comuns de antemão, não apenas observam um santo descanso durante todo o dia, a partir de suas próprias obras, palavras e pensamentos, sobre suas ocupações e recreações mundanas, mas também dedicam todo o tempo em exercícios públicos e privados de seu culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, deixa eu explicar aqui, irmãos. Veja, qual é o dia que nós devemos guardar? Domingo, dia do Senhor. Como nós devemos guardar? É isso que está falando aqui. Esse como, ele tem uma preparação para o dia e ele tem uma forma de guardar o dia em si. Não sei se vocês prestaram atenção, né? Ele fala aqui, ele é santificado quando os homens, tendo devidamente preparado. Então, esse parágrafo ele começa dizendo assim: primeiro você deve se preparar para o dia do Senhor. Por que deve se preparar? Porque, irmãos, tudo nós devemos nos preparar para fazermos bem feito, né? Então, você vai fazer uma prova, você deve se preparar. Você vai fazer um trabalho. Vocês, por exemplo, são estudantes, né? Temos aqui irmãos que estão estudando, estão fazendo curso universitário. E vocês vão ficar no curso universitário a vida toda? Ninguém quer, né? Vocês estão o quê? Fazendo o quê? Se preparando, porque vocês querem chegar lá e trabalhar, né? Eu ouvi uma vez até de alguém assim, falando sobre seminário, né? Ninguém quer ser seminarista a vida toda. Então, tudo isso é uma preparação, mas é necessária a preparação, porque se você não se prepara, você não faz bem feito. Então, meus irmãos, nós temos que nos preparar para o dia do Senhor, nós temos que nos preparar para guardar bem esse dia. Como é que eu tenho que me preparar, pastor? A confissão ela nos dá aqui poucas palavras, alguns princípios muito importantes. Olha só. O sabate é assim santificado quando os homens, tendo devidamente preparado, primeiro os seus corações. Primeira coisa que eu tenho que preparar é o meu coração. Porque eu não posso chegar aqui no culto se o meu coração ele não está aqui. Meu coração, eu gostaria de estar em outro lugar. Não, eu tenho que preparar o meu coração. Em primeiro lugar, se diz assim, né? Se entende que se você é um cristão, você ama o Senhor. E você quer cultuar a Deus. Isso não significa, irmãos, que eu não vou ter que lutar contra certas tentações, contra certas dificuldades para cultuar o Senhor, porque nós somos humanos e somos pecadores e tudo é pela graça de Deus. Vamos ter sim dificuldade, mas nós temos que preparar o nosso coração. Nós temos que, na verdade, desde quando, pastor, eu tenho que me preparar para o dia do Senhor? Eu vou dizer para você, desde a segunda-feira. Né? Então, na segunda-feira, você já programa o seu coração, você já diz assim, você participa daquele dia do Senhor, aí chegou domingo à noite, você se alegrou, você ouviu a palavra de Deus, né? E aí você vai para sua casa e você já começa a preparar o seu coração assim, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor falou comigo hoje, me abençoou hoje, e eu quero, Senhor, no próximo domingo eu quero estar novamente nesse exercício espiritual. Você preparar o coração, você está meditando, você está pensando no proveito do dia do Senhor, você está fortalecendo o seu coração, já que você já é um cristão, você quer fazer isso, você está o quê? Você está meditando e refletindo sobre os benefícios do dia do Senhor. Tá? Se aquele dia você, por exemplo, você não conseguiu guardar bem aquele dia, você, por qualquer circunstância, você achou que o culto não foi bom, você não conseguiu cultuar, enfim, por qualquer coisa, você sentiu frio, por exemplo. Aí você vai preparar o seu coração, como? Se arrependendo, pedindo, Deus, me perdoa pela minha frieza, me perdoa pela minha fraqueza em te adorar, e eu quero, Senhor, no próximo dia do Senhor, fazer isso com mais dedicação. Tudo isso, irmãos, preparar o coração. Tá? Então, a primeira coisa é preparar o coração. Vocês vão ter um monte de coisa diante de vocês que vai querer ocupar esse dia. Eu sei o que eu estou falando, e eu sei que não é fácil, meus irmãos.
Eu entendo vocês, eu sei das dificuldades que vocês têm, dificuldade com estudo, com trabalho, dificuldade com muitas e muitas situações que vocês têm. Vocês solteiros, por exemplo, vocês dependem de família, né? Vocês não são chefes de família. Todas essas coisas podem acontecer, podem atrapalhar essa preparação, pode ser fonte de tentação para vocês. Mas uma coisa eu lhes digo, vocês precisam preparar o coração. Vocês precisam pensar muito como esse dia é importante, como esse dia é deleitoso, como esse dia você vai adorar. Não é um homem, você não vai tirar esse dia para um homem, você vai tirar esse dia para o seu Senhor. Você quer amar, quer buscá-lo, quer adorá-lo cada vez mais. Então você deve se programar o seu coração, fortalecer o seu coração. E as tentações você deve mortificar pela graça de Deus, né? Então vai aparecer várias propostas para vocês durante a semana, várias dificuldades para vocês não guardarem o dia, mas no coração vocês vão começar a rejeitar isso, porque essa rejeição começa no coração, né? E a guarda do dia do Senhor começa no coração. Mas não é só o coração. O coração é de onde saem todas as decisões da vida, meus irmãos. Mas aí vai agora para a parte prática, que é o seguinte: a confissão ela é extremamente sábia nesse aspecto. Vamos ler aqui, diz assim: o sabate é assim santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e ordenado seus assuntos comuns de antemão. Viu? Então o que eu tenho que fazer agora? Primeiro eu preparo o meu coração e ordeno meus assuntos comuns de o quê? Antemão. Né? Então, observe bem aqui. Todos vocês aqui, todos nós temos vários compromissos durante a nossa vida e durante a nossa semana. No trabalho, no estudo, com a família, pai, mãe, marido, esposa, quando você é casado e assim por diante. Então, filhos, quando você tem filhos. É um monte de compromisso, meus irmãos. É um monte de tarefas que, se nós não fizermos, se nós não cumprirmos, nós vamos sofrer, outras pessoas vão sofrer, ou familiares nossos vão sofrer, enfim. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que organizar a nossa vida. Nós temos que planejar a nossa vida. Talvez seja até bom colocar no papel mesmo, né? Não sei se o pessoal não usa mais papel, né? Tudo é computador, celular. Então, põe no celular lá. Organiza a sua vida assim, olha, eu vou fazer isso, organizar a sua vida. Sendo que tudo vai girar em torno do quê? Do Senhor. Então, você vai ter um tempo para ler a Bíblia, para orar, e todas as outras coisas você vai organizar para que nada deixe de ser feito. Mas eu quero, assim, ensinar os irmãos o seguinte: a sua semana você vai organizar em torno do dia do Senhor. Os seus planos serão em torno do dia do Senhor. Os seus planos não deverão ser em torno de seu trabalho, de outros compromissos seus, do que for. Em termos de organização, você vai organizar a sua semana, ordenar os seus trabalhos, os seus estudos, seu lazer, seus compromissos familiares, em torno deste dia, para que neste dia, por exemplo, vocês não tenham mais que alguma coisa a fazer exatamente neste dia. Vocês vão dizer assim: pastor, muita coisa milita contra isso que o senhor está falando nos meus estudos, na minha família, no meu trabalho. Mas eu não disse para vocês que é uma luta? É uma luta mesmo. É uma luta. Eu não falei para vocês na introdução aqui um assunto que vai ser uma luta no aspecto cultural, né? Ou seja, por exemplo, se você contrata alguém, a pessoa vai querer vir no domingo. Se você é contratado de alguém, ele vai tentar fazer você quebrar esse dia. Se você é estudante, eu sei que vocês estudantes aqui têm essa luta, vocês têm trabalhos a fazer, muitas coisas a fazer, vocês vão ser tentados a ir empurrando isso para esse dia. É a luta. Eu não quero negar a vocês aqui que vai ser uma batalha. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que há uma necessidade, pela graça de Deus, de vocês se empenharem nisso. Organizar as suas vidas, né? A gente vai colocar num papel, uma organização,
para que nesse dia vocês já estejam livres para adorar o Senhor. Pastor, eu não tenho tempo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Tudo que é do nosso interesse, nós precisamos dedicar tempo. Tudo. Perguntar para vocês aqui uma coisa. Vocês costumam chegar atrasados no trabalho de vocês, nas aulas de vocês? Costumam? Não me responda não. Quero que vocês pensem aqui dentro de vocês. Né? Vocês costumam atrasar aquilo que é realmente importante, que você sabe que disso depende a sua vida, ou seu recurso financeiro, ou seu futuro, o que for. Você costuma atrasar? Por que nós dizemos que o culto no domingo ele pode ser procrastinado? Eu posso atrasar os meus planos e eu só vou no culto se der. Isso lá, irmãos, é uma luta primeiro no coração. Deus tem que ser a nossa prioridade. Eu sei que vocês vão ter que lutar muito, mas eu queria deixar e garanto para vocês aqui, não é fácil, mas eu digo para vocês, Deus lhes dará graça, é pela graça de Deus. Mas comece a se propor fazer isso, a organizar a sua semana, para que este dia ele esteja realmente livre para você adorar e dedicar ao Senhor. Então essa é a preparação, a primeira preparação no coração, né? Lutar contra todos os ídolos e contra todas as coisas que querem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Organizar, aí, próximo passo, organizar o nosso tempo, então, planejar o nosso tempo, a nossa vida, para que nós possamos tirar esse dia para Ele. Agora, vamos para a última parte, como guardar o dia em si, aí a confissão fala também. Depois a gente vai ler os textos aqui, mas vamos ler primeiro a confissão, tá? Diz assim, olha, então vou ler de novo, o sabate é assim santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e ordenado seus assuntos comuns de antemão, não apenas observam santo descanso durante todo o dia, de suas próprias obras, palavras e pensamentos, sobre suas ocupações e recreações mundanas. Eu costumo dizer assim, que o dia do Senhor é um dia que eu paro algumas coisas e faço outras coisas. É um dia de descanso, mas não é um dia para ficar na rede dormindo, né? É um dia, na verdade, de trabalho. Eu esqueci agora qual foi o pastor famoso aí na internet, ele disse assim, o dia do Senhor é um dia interessante, é um dia que nós trabalhamos também, mas nós nos sentimos descansados no final. Por que nós nos sentimos descansados no final? Porque aquele dia nós meditamos no Senhor, e isso fortalece, irmãos. Quer falar? Me lembro agora que sim, na família não é direto, mas é conhecido da família que tem parente que é dentista. Sim. A guarda do dia deles é um dia de ócio. Eles não fazem nada. Pois é, nada. Eles sentam na cadeira do lado sentado. Eles pedem ajuda assim, tipo lá, nem se mete assim. Segura na perna, ela segura na perna assim, na cadeira. Ela não faz comida, não faz nada. Ela fica o dia todo na cadeira sentada. Tá, entendi. Exatamente contrário a isso. É um dia de trabalho, só que é um trabalho diferente. E é um trabalho que dá descanso, porque dá descanso primeiro para a sua alma, né? Dá descanso para o seu coração. Aí, dando descanso para o seu coração, você descansa as suas emoções, e isso afeta o seu corpo, isso afeta tudo, né? Você comungar com os irmãos, né? Mas vamos ver como é que nós temos que fazer, então. Então, primeiro nós temos que parar as atividades corriqueiras. São lícitas, não tem nada de errado com elas, mas essas atividades nós vamos parar. Durante todo o dia, a partir de suas próprias obras. Então, nesse dia, você não vai fazer aquele trabalho que você faz, que é seu ganha-pão, que é tudo, mas esse dia você vai organizar para que, não, nesse dia eu não vou fazer isso. A sua profissão. Vocês estudantes, nesse dia eu não vou estudar. Você está entendendo? Eu não vou fazer isso que nos outros dias eu faço.
Mas é um dia que você deve realmente parar essas atividades. Você deve deixar de fazer. Né? Vamos dar uma olhada aqui de novo no Êxodo 20, que eu acho bem interessante nós já lermos aqui as escrituras nesse caso. Olha só, 29. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra. Vocês percebem? Qual é a ênfase nesse? Por um lado, né? São 2 lados da moeda. É que eu devo parar certas obras. O que é que eu devo parar, pastor? Aquilo que eu faço que é correto, que é lícito, não é pecado em si, não é nada errado. Mas nesse dia eu tenho que parar para eu me dedicar a atividades de culto, de adoração. Eu não vou poder fazer. Por exemplo, se eu vou trabalhar, eu não vou poder fazer. Se eu for estudar, eu não vou poder fazer. Se eu for para uma praia, é errado na praia? É errado tirar um lazer, um banho de igarapé? É errado? Não, mas nesse dia não. Né? Visita, receber visita, fazer visita. É errado? Não. Mas nesse dia, não. Essas coisas que são corriqueiras, normais, lícitas, mas eu devo parar, Não, isso aqui eu não vou fazer nesse dia, porque esse dia eu vou me dedicar ao culto, à adoração, ao louvor ao Senhor. Senão nós não vamos fazer, irmãos. Se nós não começarmos por essa parada, nós sempre vamos ter coisa para fazer nesse dia. E essa é a tentação de hoje, da cultura. O supermercado está aberto no domingo, né? Tudo está aberto, tudo está funcionando, tudo está nos chamando, venham, né? As pessoas querem que a gente trabalhe no domingo. O professor quer que vocês façam o trabalho de vocês no domingo. É aquela pressão contínua de que vocês trabalhem no domingo, de que vocês façam alguma coisa. A primeira parte é essa. Se eu não parar, eu não vou cultuar. Porque sempre vai ter uma atividade, sempre vai ter alguma coisa para eu fazer no domingo. Por isso que eu tenho que me preparar. Tem muita coisa para eu fazer? Tem. Então eu tenho que me organizar para que no domingo essas coisas estejam feitas. Essas coisas elas já tenham sido previamente planejadas, né, e executadas para que então eu tenha tempo de fazer outras coisas no domingo. Então eu paro essas coisas e eu vou fazer o quê? Vamos lá. Sim, perdão, ainda tá na parada aqui. É para as obras, palavras e pensamentos sobre as suas ocupações e recreações mundanas. Então, ocupações e recreações mundanas, eu tenho que parar a prática, as palavras, os pensamentos e as ocupações. Que sentido é esse? Aquele dia vai ser um dia, por exemplo, que não somente eu vou deixar de trabalhar, mas é um dia que eu não quero pensar em trabalho hoje. Não quero pensar nisso. Hoje eu quero tirar realmente para Deus. É uma parada mesmo, viu, irmãos? É alguma coisa assim, um dia que você tira para você ler a Bíblia, você orar, você comungar com seus irmãos. Por isso que a igreja deve ter culto de manhã, culto à noite, né? Eu lembro que nós não fazíamos, por exemplo, um período, muito tempo, né? Nós não fazíamos culto de manhã. Aí quando nós fomos nos tornar congregação da Igreja Batista Reformada lá de Caruaru, o pastor da igreja, das primeiras conversas que eu tive com ele, aí ele disse assim, mas irmão, o que os irmãos ficam fazendo de manhã? Né? Se não tem culto, o que eles vão fazer? Vão fazer outras coisas. Por que o culto tem que ter o culto de manhã e o culto à noite? Porque ele é o dia do Senhor. Ele não é a noite do Senhor. Entendeu? Ele não é a manhã do Senhor. É o dia, irmãos. Por isso que, de forma muito sábia, nós devemos colocar exatamente um culto da manhã, culto à noite. Aí tem um meio aqui para as outras atividades, com a família e outras atividades que eu vou falar agora. Mas deve realmente ter uma parada. Não quero saber de falar de trabalho, não quero saber de pensar em estudo e outras coisas. Esse dia
vamos conversar aqui sobre o nosso trabalho amanhã. Não, vamos deixar isso para outro momento. Hoje é o dia que realmente eu quero descansar minha mente, eu quero descansar até as minhas palavras, os meus pensamentos e meus braços sobre essas coisas e quero dedicar às outras coisas. E o que eu devo fazer? Com o que eu devo me ocupar? Veja que ele diz que eu devo parar as ocupações e as recreações mundanas, mas também dedicar todo o tempo em exercícios públicos, observe bem, olha aí, públicos e privados, de seu culto nos deveres de necessidade e misericórdia. Né? Mas também dedicar um tempo em exercícios públicos e privados de seu culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, o que é isso? Bora colocar aqui. Como é que eu devo guardar esse dia, pastor? Eu devo parar, então, as atividades normais, das ocupações e recreações, e eu devo dedicar o meu tempo nos exercícios públicos de culto. É o culto público. Por isso que nós chamamos de culto público. Nós vamos nos reunir aqui e vamos adorar o Senhor. Meus irmãos queridos, entendam o que eu vou falar agora para vocês. Isso também é uma coisa da cultura nossa. Eu quero aproveitar aqui para falar na classe de membresia, porque eu digo para os irmãos que eu estou numa batalha pastoral contra este erro. Qual é o erro, pastor? É o erro da falta de pontualidade. Né? A nossa pontualidade no culto é importante por quê? Porque o culto, ele não é culto só na pregação. Né? Eu ouvi falar de alguns irmãozinhos, assim, há muito tempo, né? Que alguém me contou assim, um irmãozinho que morava do lado da igreja, e quando ele ouvia o pastor começar a falar, aí ele ia para a igreja. A pregação, né? A impressão que dá é assim, só a pregação é importante. Não, meus irmãos. Quando a primeira leitura bíblica, que acontece no início, é culto ao Senhor. Então eu queria exortá-los muito, irmãos. Isso é outra coisa contra a nossa cultura brasileira. O brasileiro não é muito pontual, vocês sabem disso, né? Exatamente por causa dessa desorganização também com a questão do tempo. Então organize o seu tempo para você... Em vez de você chegar na hora, eu até gostaria de desaconselhar, até chegar um pouquinho antes, porque vocês sabem, vocês vêm andando, aí chega aqui, né? Senta, descansa um pouquinho, para você começa já a meditar nas coisas de Deus, a meditar, ler a sua Bíblia, para você ficar descansado, o culto, desde o início você vai cultuar o Senhor. Quando nós chegamos atrasados no culto, nós estamos chegando atrasados para Deus, gente. Não é para o pastor, não é para a igreja, né? Também por quê? Porque é aquela questão de que quando alguém chega atrasado, ele vai acabar também causando um certo, vamos dizer assim, um certo corte no culto. Você abre uma porta, você se movimenta, o culto já está em andamento. É óbvio que está operando ali, que está acontecendo um corte no culto. Tudo isso é falta de reverência, tudo isso é alguma coisa assim que, quando isso se torna um costume, uma coisa, meus irmãos, é quando nós fazemos isso de uma maneira, aconteceu um imprevisto e nós não podemos evitar. Mas outra coisa é quando aquilo se transforma numa rotina das nossas vidas. Nós continuamente estamos nos atrasando. Então eu gostaria de exortar os irmãos, aproveitando para falar disso, dentro aqui da nossa classe, para nós irmos corrigindo isso. Então, vamos lá. O culto público, eu devo tirar o culto público para o Senhor, e também privado, que é as nossas orações particulares e as orações com a nossa família também. Eu devo tirar para este dia, né? Aí ele continua aqui, isso é o culto. Agora ele continua aqui a falar de 2 deveres, que eu quero explicar também para os irmãos. São os deveres de necessidade e os deveres de misericórdia. O que são esses deveres de necessidade? Eu vou agora ler aqui as escrituras, para nós chegarmos e explicarmos melhor essa parte aqui. Vamos ler os textos que estão aqui? Isaías 58, 13. Isaías 58, 13.
Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 58, 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, se desviares o teu pé, vou ler de novo aqui, tá? Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem fazeres as tuas próprias palavras. Então, o dia do Senhor é um dia que nós temos que honrar e ele tem que ser deleitoso por causa do Senhor. Outro texto aqui, então, é Neemias, capítulo 13, versículo 15, meus irmãos. Neemias, capítulo 13, versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares no sábado. Neemias capítulo 13, versículo 15. Diz assim: Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes e que carregavam sobre os jumentos, como também o vinho, uvas e figos, toda espécie de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam os mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá. E em Jerusalém, contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazes, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrisse até passado o sábado, e pus as portas a alguns dos meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei contra eles e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez fizer dizer de lançar a mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Uma luta aqui de Neemias. Então veja aqui, eles queriam trabalhar no sábado, Neemias estava dizendo: parem com isso, né? Deixem de trabalhar neste dia. Este não é o dia dessas ocupações. Quais são as ocupações que devem ser este dia? O culto, público e privado, e os deveres de necessidade e misericórdia. Vamos ler agora, para nós entendermos esses deveres de necessidade e misericórdia, Mateus 12, Mateus capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. Mateus capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. Naquele tempo, Mateus capítulo 12, do verso 1 ao verso 13. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até o sábado é o Senhor. Irmãos, o que são os deveres de necessidade? No domingo nós precisamos comer, é claro, né? Então é uma necessidade, entendeu? Tudo que é necessidade,
eu não vou parar no domingo, evidentemente. Então, preciso comer, fazer a própria comida. Isso são os deveres de necessidade. Os discípulos de Jesus aqui estavam sendo condenados quando eles estavam comendo, porque eles estavam com fome. Né? Então, aquele exagero dos fariseus, tornando-se ali legalistas, tomando o sábado como alguma coisa que apenas regras, eles não compreendiam isso. Né? Então, os deveres de necessidade. Outros deveres é de misericórdia, e esses é o que nós vamos ler agora. Versículo 9, no mesmo capítulo, bora lá. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão, e ele estendeu e ficou sã como a outra. Então aqui qual é esse dever? É o dever de misericórdia. Tem um homem doente, tem uma pessoa doente, eu tenho que curar, eu tenho que cuidar do homem, eu tenho que fazer o bem no homem. Então o que é o sábado? É uma parada assim, legalista, simplesmente parar e não fazer nada? Não, é parar aquelas atividades corriqueiras, as recreações e os trabalhos normais da semana, mas nesse dia eu devo me dedicar ao culto público e privado, aos deveres de necessidade, que são aquelas coisas que a vida não pode funcionar sem aquelas coisas. Tem que comer todos os dias, não é errado fazer minha comida naquele dia, evidentemente. E os deveres de misericórdia é quando uma pessoa ela está precisando, inclusive é um dia que nós devemos também dedicar a ajudar o próximo, a apoiar na necessidade do próximo. Então, meus irmãos, isso aqui envolve inclusive, né, as pessoas, por exemplo, que têm certos trabalhos na sociedade que têm a ver com coisas, por exemplo, que não podem parar. Por exemplo, o trabalho policial não tem como parar nem um dia, né? O trabalho médico, por exemplo, não tem como parar. Esses princípios nos ajudam a entender o dia do Senhor não como uma prisão, assim que os fariseus estavam entendendo, mas como libertação. Por quê? O consumismo ele faz com que você se torne escravo do trabalho. Você não queira nem parar no dia do Senhor. Isso é uma prisão. Você se liberta do consumismo. Você adora a Deus e aquele dia você para. Eu vou perder dinheiro. Mas o dinheiro não é importante. O importante é Deus na sua vida. O dinheiro não é o seu ídolo. Então você se liberta do consumismo e você para adorar o Senhor. Você para ali, tira um tempo para adoração ao Senhor. É libertador. E aquele dia deve ser deleitoso para você. Mas também não é um legalismo, em que, é nesse caso que eu acredito que o irmão Caleb falou, em que você só segue um monte de regra, mas você nem entende o porquê. Não é assim. Você deixa de fazer aquelas coisas para o culto, para a adoração a Deus. Mas você continua fazendo as atividades que são necessárias para a vida, né? Sem as quais a vida não pode deixar de existir. E você vai socorrer o seu próximo, você vai ajudar o seu próximo. Por isso que essa visão bíblica do dia do Senhor, ela é libertadora. Mas as outras visões extremistas, ou de abandonar totalmente o dia do Senhor, que é, por exemplo, a visão do consumismo, ou a visão de certas religiões de tomar o dia do Senhor apenas como uma regra, como uma lei, essas duas coisas escravizam. Elas vão fazer interpretações erradas do dia do Senhor. Mas a interpretação bíblica do dia do Senhor, que o nosso Senhor Jesus ensinou aqui, né? Que ele não deixou de curar no sábado, que ele não proibiu os discípulos de se alimentar no dia do Senhor. Então tudo isso vai nos libertar para o culto a Deus, para servir o próximo e para fazer tudo então com sabedoria e com prudência. Irmãos, eu queria então encerrar essa parte. Ainda vamos entrar no outro capítulo agora, né?
e dizendo para vocês o seguinte: é uma luta que nós vamos enfrentar para tirar este dia. Qual é o conselho que eu lhes dou? Comece primeiro meditando nisso que vocês ouviram. Eu não quero simplesmente, longe disso, meus irmãos, que vocês façam isso, longe, muito longe disso. Deus nos guarde disso. E vocês fazerem isso somente porque a nossa igreja aqui acredita e vocês querem se adequar à igreja, né? E comece a fazer isso. Não, Deus nos livre disso. O que eu vou pedir para vocês é que, em primeiro lugar, vocês meditem oração, leiam esse capítulo aqui, esse trecho, todo o capítulo, especialmente esses 2 parágrafos, meditem, orem. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre a questão do dia do Senhor, ou vocês tiverem dúvida, ou vocês não têm dúvida, vocês acham que realmente esse é o ensino das Escrituras, mas você está encontrando dificuldade na sua vida para guardar este dia, o que você deve fazer? Você deve meditar e orar, e buscar a força e a graça de Deus. Pedir que Ele lhe ajude e lhe fortaleça. Né? Então, se você tem dúvida, em primeiro lugar você vai meditar bastante, vai ler os textos, vai meditar. Pode vir conversar comigo, irmãos, eu quero ajudar vocês. Aí nós vamos primeiro trabalhar essa questão das dúvidas sobre o dia do Senhor. Primeiro aspecto. Agora você já foi convencido. Qual é o próximo aspecto? É continuar orando, meditando, mas o próximo passo é tomar uma decisão. Onde você está errando? Ah, pastor, eu estou errando. Né? Você vai pensar, vai refletir diante de Deus e vai ver que eu estou errando nisso. Então, corrija. Procure organizar a sua vida. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil, mas Deus vai lhe dar graça. Tudo que Deus manda nós fazermos, já vem a graça dele para nós podermos fazer. Quando Deus diz assim, faça isso, você não vai fazer por si. Ele vai te dar poder para fazer. Nós não temos o Espírito Santo? O Espírito Santo não habita em nós? Então, a partir do momento que nós nos conscientizamos dos nossos pecados, nós queremos mudar, irmãos, o Espírito Santo vai nos dar graça. Então é isso que eu quero aconselhar vocês sobre este ensino. Eu não quero que vocês vejam este ensino como um peso. Muito ao contrário. O dia do Senhor tem que ser o quê? Deleitoso. Então a primeira coisa vocês têm que perguntar assim: Deus é o meu Deus? Ele é importante para mim? Eu quero conhecê-lo, eu quero amá-lo. A partir do momento que vocês colocarem esse ponto aqui, as outras coisas se organizam. Então, todo o resto da minha vida, meu trabalho, meu estudo, eu vou organizar em torno dessa minha busca ao Senhor. Então, o que eu vou fazer? Elas não podem atrapalhar o meu culto. Elas não podem atrapalhar o dia do Senhor. Porque o Senhor é mais importante que elas. Então, a partir daí, você vai começar a organizar a sua vida. Aí tiver que fazer uma tabelinha, escrever num papel, organizar a sua vida, organizar o seu tempo, faça isso, irmão. Mas eu quero desaconselhar, não quebre o dia do Senhor. Né? Venham de manhã, venham à noite e organizem as suas vidas, cheguem pontualmente, façam isso, vocês vão ver o proveito disso na vida de vocês, em todas as áreas, meus irmãos, espiritual, emocional também, porque você vai crescendo e fortalecendo a sua alma no Senhor, a sua paz nele vai crescendo, mas também, inclusive, nas suas necessidades materiais. Bom? Lembre que o Deus que diz para você guardar este dia é o Deus que te dá o pão de todos os dias. Você lembra da oração do Pai Nosso? Vamos pensar nela aqui. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O que diz a próxima sentença? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem é que nos dá o pão, meus irmãos? É Ele. Então, esse Deus que diz que te dá o pão, que a oração do Pai Nosso diz que Ele dá o pão, Ele está dizendo para você, guarde esse dia, não fique pensando que você vai perder. Você não vai perder, não. Você vai só ganhar, em todos os sentidos. Bom? Então, eu quero exortar muito meus irmãos. Eu quero ser um ajudante de vocês nisso.
Não quero que vocês vejam isso, repito, como um peso, mas como um deleite, como uma oportunidade para você crescer no Senhor. E vocês vão observar que a partir do momento que vocês organizarem as suas vidas, isso vai se tornando cada vez mais normal. E a cultura que está aí fora, antes-dia do Senhor, não vai ser mais a sua cultura. Não vai ser mais aquilo que você, a maneira como você vai agir. Tá bom? Mas isso é uma batalha que cada irmão deve começar na sua vida. E contem com a graça de Deus, primeiramente, e contem também com este pastor. Também estou nessa luta, tudo é pela graça. Mas nós vamos servindo uns aos outros e ajudando uns aos outros.